Olá, meus alunos, boa tarde a todos. Bom, como eu havia conversado com vocês, né, eu vou passar para vocês um padrão de artigo, né, de artigo expandido, que vocês vão utilizar aí para o TCC de vocês. Tá? Para isso, a gente vai utilizar esse Overleaf, que é um editor LaTeX via web, tá? Que ele vai facilitar bastante para que a gente fique dentro das normas técnicas, né, da ABNT para a escrita de artigos. Para auxiliar vocês, eu já preparei aqui alguns padrões, já vou deixar todo o documento dentro do padrão. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente faz essa edição dentro do LaTeX. Eu vou mostrar ao longo de uma série de vídeos como a gente vai fazer toda a parte de escrita de negrito, como que a gente coloca itálico, como que a gente insere figuras, como que a gente pode colocar um texto sublinhado, como fazer referências e etc. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o padrão ABNT, e como que a gente vai preparar o nosso documento, o nosso pequeno artigo, para que ele possa respeitar essas regras, dentro da instituição. Então, olha só, pessoal, eu criei dentro do documento, vocês vão receber aqui um arquivo chamado main.txt. É nesse main.txt que vocês vão escrever o projeto de vocês, tá? Toda a parte escrita vai ser feita dentro desse arquivo. Se a gente reparar aqui, a primeira linha desse arquivo define como funciona a classe desse documento. A gente pode perceber que a classe desse documento é de artigo, conforme a gente já combinou, tá? Além disso, eu já defini algumas coisas aqui que já são da ABNT, como, por exemplo, o tamanho do papel que eu quero utilizar. A gente vai utilizar uma folha A4. Tá? Além disso, já defini o tamanho da fonte padrão, que no caso são o tamanho de fonte 12. Né? Isso também é exigido para artigos na ABNT. E aqui eu criei um arquivo chamado padrão.txt, que a gente está fazendo o input dele dentro aqui, tá? Isso aqui serve exatamente para que esse arquivo diga para a gente quais são algumas características do nosso texto, o que a gente costuma fazer em importação para botar o nosso texto dentro do padrão. Bom, além disso, a gente observa aqui um begin e o end do documento. Para que serve isso? É isso aqui que vocês precisam editar. Tá? Tudo que vocês editarem aqui vai aparecer dentro do documento. Tá? Então, se eu botar lá, né, bom dia, IF Fluminense, e a gente mandar recompilar aqui, a gente vai ver exatamente isso aparecendo aqui no nosso documento pronto. Tá? A gente pode dar Enter também, né, para quebrar um parágrafo. Lembrando que em LaTeX, se eu der um Enter apenas, a gente vai ver que nada muda, olha só. Tá? Um único Enter não modifica a nossa saída. Para que isso aconteça, a gente vai ter que vir aqui e dar mais um Enter, sempre separado aqui por 2 Enters, então ele entende que é um novo parágrafo. Certo? Bom, então toda a escrita de vocês, toda a parte de documentação que vocês vão descrever do seu trabalho vai ser feito entre esse begin e esse end aqui do documento, tá? Mas vamos dar uma olhada nesse padrão da ABNT aqui para a gente ver o que eu fiz aqui para vocês entenderem quais são as regras que nós estamos utilizando. Então, coloquei aqui, deixa eu corrigir aqui, né, o padrão ABNT IF Itaperuna, isso aqui é apenas um comentário. Né? Se vocês quiserem fazer comentário dentro do seu texto também podem. Basta utilizar esse símbolo de porcento aqui, né, de porcentagem. Vai funcionar como comentário. Muito bem, então reparem, o que eu fiz aqui? Eu fiz algumas inserções de pacotes, que são pacotes que vão modificar o nosso documento para que eles fiquem dentro das regras, tá? Então, o primeiro que eu peço aqui para vocês, para a gente consultar, ver se está aqui, é a UTF padrão 8, que permite que a gente utilize caracteres especiais, como cedilha, caracteres acentuados, tá? Que normalmente não tem na língua inglesa, e que a gente precisa para o padrão da ABNT, é o padrão UTF-8. Bom, pessoal, então vamos entender aqui como é que funciona, né, aqui esse nosso padrão que a gente criou da ABNT. A gente pode ver que tem várias inserções aqui, tá, de pacotes, né? Eu utilizei pacotes para aceitar caracteres especiais, para definir as margens, tanto margem esquerda,
né, a margem de topo, que no caso do padrão para artigos são de 3 centímetros, né, tanto no topo quanto na margem esquerda, que permite a encadernação do documento de vocês, e a margem direita e a margem inferior, né, a margem direita aqui e o bottom, né, que seria a margem inferior, com 2 centímetros. Esse pacote que faz isso é o Geometry, né? Além disso, eu também coloquei aqui um pacote chamado SetSpace, que nós vamos definir o espaçamento do nosso documento, que no caso é um e-mail, né? O espaçamento entre linhas, tá? Então a gente está definindo aqui que cada linha vai estar espaçada da outra de 1,5 caractere. Tá? Vamos também botar algumas características na nossa fonte, né, para que realce mais a fonte dentro, muito mais parecido com o padrão da BNT, tá? Que é esse fonte encoder aqui, que é o padrão T1, utilizado pela BNT. Além disso, nós vamos usar um pacote de tradução, tá? Que seria o pacote que vai traduzir algumas coisas do LaTeX para a gente. Tá? Além disso, a gente vai incluir alguns outros pacotes que vão permitir, por exemplo, a gente inserir figuras, formatar textos com cores, tá? Embora isso não esteja dentro da BNT, mas a gente pode fazer uso, nada contra, né? Utilizar cores, comentários, que é interessante, sempre que você quiser fazer um comentário dentro do seu texto. Tá? A enumeração de itens, né? Como algumas enumerações como números romanos, números arábicos, né, e etc. A gente pode enumerar diversos documentos, aí, diversas páginas, diversas figuras, de forma diferente, graças a esse pacote. A utilização de múltiplas linhas e colunas, que é excelente para a gente criar tabelas, tá? E a indentação também, toda vez que a gente tiver um novo parágrafo, ele vai indentar esse parágrafo, vai fazer aquele recuo, né, do início de parágrafo. Tá? Além disso, tem algumas bibliotecas que eu coloquei aqui, como bibliotecas matemáticas, que permitem vocês escreverem fórmulas. Tá? Para alguns trabalhos isso pode ser importante. Então, já está tudo inserido aqui. Caso haja necessidade, a gente vai simplesmente modificar alguma coisa aqui dentro desse padrão para se adequar a um ou outro determinado projeto, tá? Mas o grosso aqui da BNT está feito. Então, olha que interessante, você já tem o seu documento aqui todo padronizado dentro das normas de regra da BNT, né? Das regras técnicas. Eu vou até comentar aqui para vocês verem, né, como é que fica diferente o documento. Né? Então, vamos recompilar aqui. Então a gente pode ver que alterou aqui as margens, né? O documento se moveu. Tá? Algumas características aqui do caractere também foram alteradas. Tá? Vai ficar mais claro se eu botar, por exemplo, algum texto aqui. Né? Deixa eu voltar aqui no texto inicial. Vamos botar aqui um blind. Se não me engano, é assim. Blind text. Vamos botar aqui pelo menos uns 2 parágrafos aqui. Esse blind text aqui vai simplesmente escrever um texto aleatório, tá? É só para a gente ver a formatação mesmo. Vamos lá. Ele deu erro aqui porque eu comentei aqui onde estava o blind text, né? Eu vou botar o blind text aqui no nosso programa aqui. Nosso pacote blind text agora já deve funcionar. Então tá, a gente tem aqui, né, alguns textos aqui inseridos. Apresentou um erro aqui. Faltando um T aqui, ok? Então nós temos 2 parágrafos aqui, né? Vamos agora tirar lá os comentários para a gente ver esses textos aleatórios aqui, ver como é que eles ficaram na formatação, tá? Então retornando aqui ao nosso padrão,
né? Vamos ver aqui na parte em que a gente vai modificar aqui a utilização de caracteres, né? Vamos colocar também as margens para a gente ver modificando o texto. Ó, já vai arrastar o texto mais bem posicionado, né? Vamos mexer aqui no espaçamento entre as linhas. Então a gente pode ver que houve um aumento do espaçamento para 1,5, de 1 para 1,5, né? Vamos modificar um pouquinho a fonte para que ela fique um pouco mais realçada, né? Talvez não fique visível aí no vídeo porque está muito pequenininho aqui, né? Deixa eu diminuir essa parte aqui. Vamos a tradução, que realmente não faz muita diferença aqui para a gente, que a gente está utilizando. Ainda não temos gráficos também, tá? Nem a parte matemática. Mas vocês viram aqui que nós transformamos um texto que estava fora do formato, né, para dentro do formato de um artigo da ABNT, com todas as questões de margens e etc. Ele está dando um alerta aqui, eu acredito que seja o blind text que eu coloquei de volta aqui, né? Muito bem. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós vimos aí onde nós vamos trabalhar, tá? Dentro do nosso documento, entre esse begin e esse end, e aqui os padrões que nós fizemos a importação, né? Nessa linha 3 aqui nós fizemos a importação. Tendo essa importação aqui, escrevendo dentro dessa parte aqui de begin e end, a gente vai ter o nosso documento já formatadinho, tá? Vamos acompanhar os próximos vídeos, onde eu vou passar todos os comandos passo a passo para vocês criarem aí um documento correto dentro das normas. Um forte abraço.